Olá, meus irmãos, feliz ano novo para vocês. Eu quero começar essa oração aqui hoje, desejando que a bênção, a paz, a prosperidade do Senhor venha sobre você e sobre toda a sua família. Amém? Irmãos, eu quero começar aqui esse momento de oração agradecendo a vocês que estiveram no ano passado junto comigo. Foi tremendo, foi um momento muito importante para mim estar com você na oração da manhã e na oração da noite. Eu sinto uma alegria, irmãos, tão grande. É como se você fizesse parte da minha família e realmente faz, né? A família na fé. E todo dia, irmãos, eu tenho uma motivação, uma alegria, uma expectativa de que Deus vai fazer algo na sua vida. É esse amor, esse carinho que está aqui no meu coração, que eu tenho certeza que é Deus quem coloca, né? É Deus quem nos capacita também para fazer essa obra. Não é fácil, confesso que em vários momentos do ano passado eu passei por muitas batalhas, houve muita batalha espiritual. É lógico, né? O inimigo não fica satisfeito, afinal de contas, milhares de pessoas foram salvas, transformadas. Eu vi muitos testemunhos de cura física, então isso me alegra muito, sabe? E hoje eu tenho uma mensagem muito especial para você começar o seu ano, algo que eu pedi a Deus em oração e o Senhor me trouxe uma palavra revelada a seu respeito. Amém? Hoje eu quero te mostrar que o melhor de Deus está chegando na sua vida. Eu sei que é muito comum a gente ouvir essa frase, né? O melhor de Deus está por vir. Inclusive, muitas pessoas até são contra essa frase, porque elas dizem que o melhor de Deus, que é Jesus, que é o maior presente que Deus poderia nos dar, ele já veio, ele não vai vir, né? E é claro que eu concordo com isso, Jesus é o melhor de Deus para nós. Mas ao mesmo tempo eu entendo, irmãos, que Deus tem promessas, Deus tem palavras que Ele já entregou ao nosso respeito, a respeito do nosso futuro. Lembra do que o Senhor disse para o povo de Israel? Eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês, pensamentos de paz e não de mal, para dar a vocês o fim que vocês desejam, um futuro abençoado. Eu me lembro que uma vez eu estava passando um grande deserto, irmãos. Olha, um dos piores desertos, vamos assim dizer, uma das maiores lutas que eu enfrentei na minha vida. Eu ainda não tinha esse canal do YouTube, eu ainda não evangelizava na internet. E eu estava assim, me sentindo no fundo do poço, mas eu ainda tinha aquela pontinha de esperança, sabe? Eu tinha uma fé no meu coração que nada destruiu, graças a Deus. E aí, eu me lembro que eu vi esse versículo, que eu acabei de ler para você, colado num adesivo, no vidro lá de casa. Era uma casa alugada e tinha esse versículo que eu ficava sempre meditando nele. E um dia o Espírito Santo perguntou para mim, ele perguntou assim: qual é o fim que você deseja para a sua vida? Afinal de contas, eu disse que eu sei como realizar esse sonho, fazer com que tudo isso se concretize. E então eu comecei a falar para Deus o seguinte: Senhor, eu quero muito um dia poder ter um ministério, poder ajudar pessoas, assim como outras pessoas foram bênção na minha vida, eu quero também um dia ajudar outras pessoas. E eu comecei a dizer, mas eu também quero um casamento. Hoje eu estou solteiro. E eu comecei a falar: Deus, eu quero me casar, eu quero ter dinheiro para casar, para sustentar a minha família, eu quero ter filhos. E, irmãos, eu comecei a relatar para Deus tudo que estava no meu coração, tudo aquilo em oração, né? E então, é como se o Espírito Santo falasse assim para mim: isso vai se concretizar, mas saiba que quanto maior o seu sonho, maior o preço a ser pago. E realmente, irmãos, o que eu passei a partir dali não foi fácil, e eu sei que muitos de vocês também estão no deserto, estão nesse processo tão doloroso que é o tratamento de Deus na nossa vida, né? Mas hoje eu glorifico a Deus porque tudo aquilo que eu apresentei ao Senhor em oração, hoje eu só tenho que agradecer, porque já aconteceu, já está acontecendo, e eu só posso dizer: Senhor, muito obrigado, o Senhor é fiel, o Senhor é bom. Irmão, sabe qual é o motivo que eu mais agradeço a Deus? São as orações que Deus não atendeu. As orações que Deus disse não. Quando Deus falou assim: meu filho, eu não vou fazer isso. Ou então Ele disse: espere um pouco mais. Irmãos, olha, eu sou profundamente grato ao Senhor por causa disso. Porque se Deus fosse atender tudo o que eu queria e no meu tempo, irmãos, eu não estaria aqui hoje. Provavelmente eu já teria me desviado, meu coração já não seria o mesmo. Então Deus sabe como tratar com a gente, irmãos. Inclusive o Salmo 103, ele diz que assim como um pai se compadece dos seus filhos, a quem ama, assim Deus também se compadece de nós, porque Ele sabe que nós somos pó.
Irmãos, é isso mesmo, nós somos pó, nós não somos nada sem o Senhor. Inclusive, lá em João capítulo 15, Jesus mesmo disse: sem mim, vocês não podem fazer absolutamente nada. Então, irmãos, é só com Deus que as coisas começam a caminhar, é só colocando Ele em primeiro lugar, e é isso que eu desejo para você nesse primeiro dia do ano, que você coloque o Senhor em tudo que você fizer, coloque tudo nas mãos dEle. Inclusive eu quero ler aqui uma passagem muito interessante, que é justamente o que eu quero trazer para você aqui hoje. Muitas vezes Deus está para fazer algo novo, Deus já tem promessas, Deus está assim, pronto para derramar bênçãos, mas existe ainda uma única coisa que você precisa fazer, e é exatamente sobre isso que eu quero te mostrar aqui hoje. Então nós já vamos começar com essa mensagem. Por favor, depois não saia, porque eu quero orar por você, pela sua família. Vamos levantar um clamor aqui para a gente começar esse ano na presença do Senhor, mais uma vez, amém? Glória a Deus. Então, antes de tudo, só quero pedir para você se inscrever no meu canal. É rapidinho, não paga nada, é só você clicar nesse botão embaixo do vídeo, inscrever-se e do lado ative o sininho da notificação, selecionando a opção todas, para você não perder os próximos vídeos que eu colocar, tá ok? Então vamos lá. Irmãos, como nós estamos começando mais um ano, eu sei que no dia de hoje especificamente, é aquele dia em que a gente começa a olhar para dentro de nós e a gente começa a pensar na nossa vida, né? A gente faz um balanço de tudo que viveu de bom e daquilo também que não foi legal, que não deu certo. É aquele momento também que a gente fica pensando em tudo que aconteceu no ano passado e tudo aquilo que a gente quer que aconteça nesse ano. E para muita gente, o ano passado foi um ano de muita conquista, né? Vamos parar para analisar aí. Foi um ano também, irmãos, de muita alegria, de muita vitória. Teve gente que finalmente comprou a casa própria, teve gente que casou, que constituiu uma família, que teve um filho, pessoas que chegaram a terminar os seus estudos, pessoas que conseguiram ganhar mais dinheiro, foram promovidos no trabalho, enfim, para muita gente as coisas deram muito certo e louvado seja Deus por isso. Mas olha, irmãos, também tem muita gente que nem acreditava que chegaria aqui hoje. Foi só pela graça de Deus, fala a verdade. Não foram poucas as pessoas que passaram por momentos difíceis, momentos de luto. Quantas pessoas sofreram com perdas familiares e ainda estão sofrendo, né? Quantas pessoas tiveram decepções nos relacionamentos. Oh, meus irmãos, muita gente passou boa parte do ano sofrendo. Muita gente doente, né? Deitada numa cama de hospital. Outros sofreram porque foram abandonados pelo cônjuge, pelo marido, pela esposa, pelos pais ou pelos filhos. Quanta gente, né, irmãos? É muito triste, né, a gente saber que muitas pessoas fecharam as portas da sua empresa, não conseguiram arcar com os compromissos, as dívidas vieram, os boletos chegaram e a pessoa simplesmente não deu conta. E sabe o que é pior disso tudo, irmãos? Muita gente nesse começo de ano ainda não tem a ideia do que vai fazer para se levantar de novo, nem acredita mais que algo pode acontecer com elas de bom. Porque os sonhos foram destruídos, né? Pela traição, pelas decepções, pelos vícios. Quantas famílias foram arruinadas pelo pecado, não é verdade? E isso sem falar da corrupção que a gente vê no nosso país e que bate direto na porta da nossa casa. Realmente, irmãos, para muitas pessoas, o ano passado foi muito pesado, foi cansativo. Mas eu quero te dizer uma coisa, se você chegou aqui hoje, se você está com seu coração machucado, seu coração partido, saiba que Deus está no controle da sua vida. Ele te conhece, Ele sabe de cada luta que você tem passado. Por mais que você ache que não, Deus Ele não vai te abandonar, Ele não se esqueceu de você. Aliás, Ele não se esquece de ninguém que busca Ele de todo o coração. Amém? Eu acredito muito que Deus está no sorriso de uma criança. Ontem mesmo uma criancinha veio aqui na minha casa, ela queria tirar uma foto e ela me falou: pastor, eu acompanho o Senhor todo dia, pastor, eu, a minha família. E ela perguntou se eu poderia tirar uma foto, eu até dei um livro para ela. E eu fiquei tão feliz porque eu pude ver o amor de Deus pela vida dela, mas principalmente eu vi Jesus naquela criança, sabe? E eu sei que também Jesus está com aquelas pessoas que choram,
Quando a gente vê uma pessoa sofrendo, a gente consegue ver a compaixão de Deus por ela, não é verdade? Então não diga que não tem mais jeito. Não fique pensando assim: ah, pastor, eu vou ser sincero, eu não acredito mais. Eu acho que tudo já acabou, esse mundo deveria ser destruído o mais rápido possível. Jesus está demorando para voltar, eu não aguento mais. Irmãos, eu sei que apesar de todas as dores, todas as aflições, Jesus disse para nós termos bom ânimo, amém? Porque Ele já venceu tudo por nós, Ele venceu esse mundo. E por isso eu senti muito forte no meu coração hoje para te trazer uma mensagem que vai abrir os seus olhos espirituais. Porque na verdade Deus está com você, como eu disse, Ele não te abandonou e Ele vai fazer uma grande obra na sua vida. Essa não é uma frase clichê, não. É uma verdade que vai se concretizar na sua vida, pode ter certeza. E como eu disse para você, só o fato de você estar aqui hoje já mostra que você é mais do que vencedor, amém? Você tem ideia de quanta gente não teve essa chance? As lutas vieram, mas muitos não conseguiram sobreviver. Muitos acabaram retrocedendo, foram para o mundo afora, foram viver as suas vidas no pecado, abandonaram a Deus. Mas você está aqui, lutando contra o seu pecado, as suas fraquezas, e você pode ter certeza, isso não passa despercebido aos olhos de Deus. Amém? Então faça desse começo de ano um tempo para você refletir e principalmente para agradecer. Olhe para tudo que você passou, veja quem esteve do seu lado e se tiver que perdoar alguém, vai lá, perdoa essa pessoa. Uma coisa que Deus me ensinou, sabe, é que a pessoa mais humilde é a que pede perdão primeiro. Não fique esperando o outro chegar até você pedindo perdão. Não fique esperando por isso. Vá e tome a decisão de perdoar, amém? Vá e procure se reconciliar. Por mais que a outra pessoa errou e você até está com a razão, o apóstolo Paulo disse: se possível, tenha paz com todas as pessoas, porque Deus está no meio da paz, amém? E se você foi a pessoa que errou, tenha também humildade para reconhecer que você errou, tenha coragem para começar de novo aquilo que não deu certo. Sabe, irmãos, uma coisa que me deixa muito triste, tem muitas pessoas que têm o ego lá em cima. A pessoa não tem a humildade de reconhecer os seus erros, pedir desculpa, pedir perdão. Irmãos, é uma palavrinha tão pequena, mas parece que é tão difícil para algumas pessoas, né? O que custa você falar: olha, me perdoe, eu estava errado, eu não queria fazer isso, eu agi de forma imprudente, me desculpe. Irmãos, quando a gente faz isso, as barreiras caem por terra, o inimigo é envergonhado. Então, tome as decisões certas a partir de hoje e principalmente coloque tudo nas mãos do Senhor, tudo que você for fazer. Não tome decisões precipitadas. Inclusive tem um versículo que eu gosto bastante, que é o versículo de Provérbios capítulo 16, o versículo 3, que diz assim, consagre ao Senhor tudo o que você faz, e então os seus planos serão bem-sucedidos. Amém? Então, irmãos, esse é o ano da virada de chave na sua vida. É hora de você sacudir a poeira, dar a volta por cima e seguir em direção a Jesus. Amém? Jesus, Ele quer que você mude para melhor, não importa o seu passado. Lembra de Zaqueu? Quando Jesus chegou na casa dele, Zaqueu teve a humildade de reconhecer os seus pecados. Inclusive, ele falou que daria o seu dinheiro para os pobres de tudo que ele roubou. Naquela hora, Jesus disse: nessa casa agora chegou a salvação. Irmãos, a nossa salvação é a coisa mais preciosa que tem e ela pode alcançar qualquer pessoa, não importa o que ela fez no passado. Qualquer pessoa pode ser alcançada pela graça do Senhor, desde que ela se arrependa de verdade dos seus pecados. Amém? Irmãos, eu quero ler aqui uma passagem para nós continuarmos com essa mensagem e depois nós vamos orar. Mas eu quero que você agora prepare o seu coração, porque isso aqui que eu falei até agora foi só uma introdução. O Espírito Santo me revelou uma coisa específica, que você tem que tomar a decisão a partir de hoje para que Deus cumpra todos os planos que Ele tem para a sua vida. Irmãos, é coisa grande, Deus é maravilhoso, Ele é tremendo, mas você tem que colocar em prática uma coisa que eu vou te falar aqui, e se você fizer isso, nunca mais a sua vida será a mesma. Amém? Olha só o que Deus disse através do profeta Isaías, no livro de Isaías capítulo 54, dos versículos 1 ao versículo 3. Preste muita atenção no recado que Deus disse para o povo e Ele fala isso para você hoje também. Diz assim, Cante, ó mulher sem filhos, você que nunca deu à luz,
Cante alegremente, em voz alta, ó Jerusalém, você que nunca esteve em trabalho de parto, pois a mulher abandonada agora terá mais filhos que aquela que vive com seu marido, diz o Senhor. Amplie o lugar onde você mora, construa mais um cômodo, aumente a sua casa e não economize nisso, pois logo você transbordará para todos os lados. Aleluia! Glória a Deus, irmãos, olha que promessa maravilhosa. Deixa eu te explicar aqui o que estava acontecendo e você vai se arrepiar. Deixa eu te explicar. Esse capítulo ele vem logo depois daquele capítulo 53 de Isaías. Lembra dele? Depois você lê aí na sua casa. É um capítulo que fala exatamente o que aconteceu durante a crucificação. É como se o profeta Isaías tivesse tido uma visão clara do que aconteceu no exato momento em que Jesus estava sofrendo por nós na cruz. Ali ele relatou que Jesus ficou desfigurado. As pessoas não tinham coragem de olhar no rosto de Jesus. Tamanho foi o castigo que ele sofreu por nós. Olha o amor de Deus, né, irmãos, pela nossa vida. E então, no capítulo seguinte, Deus falou com o seu povo que se sentia como uma mulher abandonada, uma mulher estéril que não podia ter filhos e, consequentemente, era uma mulher desonrada, porque naquela época a mulher que não tinha filhos, ela não era considerada abençoada por Deus. Então tente imaginar a dor do coração de uma mulher que era estéril naquela época. Era motivo de vergonha, de desprezo, a pessoa achava que simplesmente não tinha futuro. E justamente para esse tipo de pessoa é que Deus entregou um recado através do profeta. Na verdade, foi uma ordem que Deus deu. E Deus não falou assim, espere aí que logo eu vou mandar os seus filhos e aí você vai começar a comprar as roupinhas do neném, você vai começar a pensar em aumentar a sua casa. Não, irmãos, sabe o que Deus falou ali? Cante agora. Comece a cantar, comece a louvar e aumente o lugar onde você mora. Olha que interessante, e na versão original, Deus está falando o seguinte: amplie as cordas da sua tenda, comece a bater bem as estacas no chão, amplie porque vai crescer. Olha que benção, irmãos. Eu não sei se vocês entenderam o que eu quis dizer. O que Deus, na verdade, quis dizer é que Ele está pedindo para a pessoa tomar uma decisão, para a pessoa começar a agir, mesmo que a promessa ainda não tenha acontecido. É interessante isso, né? Deus está dizendo, olha, eu não quero que você fique chorando, que você fique se lamentando. Eu quero que você trabalhe, comece a fazer a sua parte, comece a alargar as suas tendas e eu vou trazer o crescimento. Eu vou derramar as bênçãos, as chuvas de bênçãos. Aleluia! E aí você que está me ouvindo agora, talvez você esteja pensando, né? Mas pastor, como é que eu vou cantar, pastor? Eu não estou vendo a minha vida mudar. Olha a minha conta está no vermelho, a minha família está em pé de guerra, eu me sinto sozinho. Pastor, na verdade eu quero é reclamar, eu quero até parar de orar porque não está servindo para nada. Irmãos, presta atenção no que Deus está dizendo aqui, Ele está dizendo que vai crescer, que Ele vai derramar bênçãos, mas tudo aquilo que Ele vai fazer precisa ter um espaço novo, precisa que você dê lugar ao Espírito Santo, amém? É a mesma coisa da gente querer o vinho novo, a presença do Espírito Santo, a unção dobrada, mas a gente está guardando ainda no odre velho. E foi o próprio Jesus quem disse isso. Se você colocar um vinho novo no odre velho, esse odre vai estourar e você vai perder todo esse vinho novo. E para você que não sabe o que é um odre, o odre era como se fosse aquelas bolsas de couro que as pessoas usavam para guardar vinho. E se o couro estivesse velho, seco, o vinho novo fazia ele rachar. E da mesma forma, se nós não confiarmos em Deus, se nós não vivermos uma vida de obediência, se não estivermos preparados, quando Deus derramar algo novo na nossa vida, nós não vamos ter estrutura, nós não vamos suportar. Para pensar, irmãos, quantas pessoas pediram por um casamento? Na hora que Deus deu a pessoa certa, na hora que essa pessoa casou, hoje ela já nem busca mais a Deus. A pessoa simplesmente parou de ir na igreja, já não ora mais com tanto fervor, já não lê mais a palavra, ou seja, ela não estava preparada. Ou então, a partir da bênção que Deus entregou, ela não teve a maturidade para segurar essa bênção nas suas mãos. E aí, infelizmente, muitas pessoas acabam perdendo coisas na vida, perdendo pessoas porque não souberam valorizar, não colocaram Deus em primeiro lugar. Então, irmãos, eu não estou aqui para puxar a orelha de ninguém. Eu estou aqui para trazer o recado que Deus colocou no meu coração enquanto eu estava orando.
Irmãos, como vocês sabem, todo dia na oração da manhã, na oração da noite, eu só trago aqui a palavra pura, o evangelho puro e simples, tudo para que você se apoie na palavra e não na sabedoria do homem. Amém? É Deus falando através da sua palavra hoje e falando especificamente com você. Então nós já vamos orar, mas eu só quero contar aqui um último exemplo que você vai entender melhor o que Deus está querendo dizer aqui hoje. Vamos olhar agora lá no Novo Testamento, naquela história que eu sei que muita gente conhece, mas poucas pessoas pararam para pensar naquilo que eu vou falar aqui agora. Lembra daquela história dos 10 leprosos que encontraram com Jesus? Se você não sabia disso, eu quero contar rapidinho o que significava uma pessoa ter lepra no Antigo Testamento e também na época de Jesus, porque Jesus ainda viveu no tempo da lei. Só para você entender, uma pessoa leprosa, ela tinha que sair do convívio com a família, ela tinha que morar longe de todo mundo, muitas vezes em cavernas, e ela não podia prestar cultos no templo, ou seja, era totalmente excluída da sociedade. E inclusive tem uma lei do Antigo Testamento que dizia que se você visse uma pessoa leprosa, você deveria gritar bem longe, a cerca de uns 50, 100 metros dessa pessoa, dizendo assim: essa pessoa é imunda, e você não poderia se aproximar de forma alguma. Sabe por que tinha essa lei, irmãos? Na verdade, era uma proteção para as pessoas, porque naquela época a lepra, que é a hanseníase, o nome da doença, ela não tinha cura. Então as pessoas tinham que manter distância mesmo. E de repente Jesus passa perto de 10 leprosos. Aí você imagina a esperança que veio no coração daquelas pessoas, porque com certeza eles já tinham ouvido falar de todos os milagres que Jesus havia feito. E olha só o que está escrito em Lucas capítulo 17, versículos 13 e versículos 14. Diz assim, E eles clamaram: Jesus, mestre, tenha misericórdia de nós. E Jesus olhou para eles e disse: vão e mostrem-se aos sacerdotes. E enquanto eles estavam indo, eles foram curados. Amém? Irmãos, olha que coisa fantástica. Jesus não tocou naqueles homens e falou para eles assim: pronto, a pele de vocês está limpa, podem ir embora. Não, irmãos. Jesus ele só entregou uma ordem: vão e mostrem-se aos sacerdotes. Então, para você entender o que isso significava na época, pela lei do Antigo Testamento, uma pessoa leprosa ela só podia procurar o sacerdote depois que ela já tivesse sido curada totalmente, porque aí o sacerdote ia dar um atestado de limpeza para aquela pessoa. Então, quando Jesus falou assim, vão se apresentar ao sacerdote, ele estava mandando aqueles homens irem até o sacerdote como se eles já estivessem curados, mesmo que eles estavam ainda com as marcas da doença no corpo. Olha que interessante, irmãos. Então eles tinham que tomar uma decisão de fé. É como se eles olhassem para suas próprias feridas, para aquelas marcas do corpo e elas simplesmente ignorassem, como se não tivessem nada. Porque senão eles iam chegar diante do sacerdote e eles poderiam ser castigados por isso. Amém? Então, irmãos, Jesus ele entregou uma palavra específica para eles, da mesma forma que o profeta Isaías entregou aquela mensagem lá no capítulo 54. Onde Deus mandou o povo cantar antes do milagre chegar. E talvez você esteja pensando aí: pastor, mas eu já orei, eu já pedi para Deus, eu já glorifiquei a Ele, mas eu continuo me sentindo um leproso espiritual, porque as marcas do passado ainda estão em mim. Pastor, como é que eu faço para agir, pastor? Irmãos, a resposta é a seguinte: vocês precisam ter fé. E fé, irmãos, não é um fingimento, não é você fingir que nada está acontecendo, mas é você não aceitar aquela situação, é você começar a viver a sua vida como se Deus já estivesse fazendo algo, amém? A Bíblia diz que a fé que vem de Deus, ela faz você enxergar o impossível como se ele já existisse. Então, se Deus disse que Ele vai abrir uma porta de emprego, se Ele disse que vai te dar dinheiro, Ele vai te prosperar, comece a estudar, comece a se preparar para a entrevista, comece a estudar como ganhar dinheiro na internet, com inteligência artificial, qualquer coisa que seja, comece a se preparar, aleluia. Se Deus falou que Ele vai restaurar o seu casamento, por exemplo, comece a tratar o seu esposo, a sua esposa com carinho, da mesma forma que você gostaria de ser tratado assim. Faça pela fé. Você que é pai, você que é mãe e tem os seus filhos talvez nas drogas, talvez o seu filho não quer ir na igreja, comece a elogiá-lo, comece a profetizar sobre ele palavras de bênção.
Comece a falar coisas sobre eles, comece a tratar eles bem, como se eles não tivessem aquela falha do caráter, como se eles fossem filhos obedientes, entendeu? É muito mais vantajoso você profetizar bênçãos do que ficar jogando maldição, porque, irmãos, as palavras ruins, negativas, elas têm um poder muito destrutivo na vida das pessoas. Pare para pensar uma criança que cresceu num ambiente terrível, um ambiente com brigas, discussões, xingamentos. Irmãos, aquilo ali afeta a vida da pessoa inteira. Imagina um bebê que está na barriga da mãe. Então, irmãos, devemos tomar cuidado com as nossas atitudes. E sabe por que Deus mandou aquela mulher que não tinha filhos começar a alargar as suas tendas, começar a ampliar a sua casa para que os filhos chegassem? Porque, irmãos, Deus é um Deus de ordem. Ele não libera a bênção no meio da bagunça, no meio de pessoas que só reclamam, que não conseguem acreditar, que não buscam a Deus de verdade. E então, Deus estava mandando ampliar a casa, porque esse é um gesto prático. Não adianta você dizer que acredita no melhor de Deus e continuar com o seu pensamento negativo, com as mesmas amizades que te colocam para baixo, com a mesma preguiça de buscar a Deus. Então, se você acredita realmente que esse ano vai ser diferente, eu quero só te fazer uma pergunta. O que você está fazendo para que isso aconteça? Se você quer ser um líder da igreja, por exemplo, se você quer fazer a obra de Deus, se você quer ser bênção na vida dos outros, você primeiro precisa abandonar o pecado, você precisa viver uma vida digna, uma vida exemplar de alguém que realmente está seguindo a Jesus, amém? Afinal de contas, do que adianta você pregar se você não está vivendo aquilo? Então, irmãos, essa foi a mensagem que o Espírito Santo colocou no meu coração. Eu quero já orar por você e por isso eu te peço, não saia ainda do vídeo, porque eu creio que Deus vai selar essa palavra hoje com a oração, amém? Se você foi tocado, por favor, já escreva aqui nos comentários, Deus falou comigo hoje. Ou então escreva uma mensagem motivacional aqui para as pessoas entenderem que Deus falou com você e que você realmente acredita que o melhor de Deus está chegando. Aleluia! Então nós vamos orar, feche os seus olhos agora e no final da oração, por favor, compartilhe com o máximo de pessoas. Aqui embaixo tem um botãozinho com a setinha para a direita. Depois você olha ela e seleciona o WhatsApp para enviar para as pessoas que você ama, tá bom? Feche os seus olhos e vamos orar. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer, meu Pai. Ó Deus, o Senhor é fiel, o Senhor é maravilhoso, e se nós chegamos aqui hoje é somente por tua graça. Nós não merecíamos nada, nós, Pai, somos tão falhos e pecadores, mas o Senhor tem nos sustentado. Obrigado, Senhor, por ser a nossa fortaleza, o nosso refúgio no meio das tempestades da vida. O Senhor nos deu o privilégio de respirar, de estarmos vivos hoje. E eu quero nesse momento, meu Deus, interceder por essas pessoas que acham que não tem mais jeito. Essas pessoas que olham para a vida delas e só veem o sofrimento, os sonhos que se foram, as conquistas que não chegaram. Ó Deus, tira agora, meu Pai, todo o desânimo. Essa pessoa que está com o coração tão ferido que ela não consegue mais cantar, ela não consegue mais louvar ao Senhor. Tira, meu Deus, a vergonha do pecado. Quantas pessoas tomaram decisões erradas no passado e agora elas não conseguem esquecer. Elas não conseguem deixar de sofrer por causa disso. Senhor, traga cura física, cura emocional, cura das lembranças que doem, que machucam, cura de trauma, Senhor, que muitos dos teus filhos preferem esconder. Eles não têm coragem de expor diante do Senhor em oração. Ó Deus, mas hoje nós ouvimos e entendemos o recado. O Senhor quer que nós ampliemos a nossa tenda. O Senhor quer que a gente comece a louvar ao Senhor, mesmo antes de ver o milagre na nossa porta. Deus, eu creio que o Senhor está derramando agora da Tua presença, da Tua paz. Senhor, derrama mesmo, Senhor. Eu estou aqui, meu Pai, com as mãos estendidas, pedindo que o Senhor abençoe, Senhor, cada um de nós, inclusive a mim, Senhor, que o Senhor me dê forças para caminhar ajudando essas pessoas todos os dias. Pai, derrama da Tua unção sobre nós. Nós reconhecemos que somos falhos e pecadores, mas o Teu sangue, Jesus, está sobre a nossa vida. E eu creio que esse sangue nos perdoa, mas também nos protege contra todo o mal. Senhor, proteja o Teu povo, Senhor. Proteja a minha vida, da minha esposa, dos meus filhos. Proteja as nossas famílias, ó Deus.
Em nome de Jesus, eu repreendo agora todo ataque do maligno, todo ataque espiritual contra a nossa casa, contra a nossa vida, está repreendido em nome de Jesus. Senhor, eu creio que o Senhor está nos protegendo agora. Eu creio que a Tua mão de poder está nos livrando de todo mal, está nos escondendo debaixo das Tuas asas. Aleluia. Ó, meu querido, você que está aqui comigo, não saia do vídeo ainda. Sabe por quê? Eu quero te dar a melhor oportunidade da sua vida, de você entregar a sua vida a Jesus. Comece esse ano entregando o seu coração ao Senhor Jesus, tudo que você tem. É só você repetir essas palavras que eu vou dizer, e se você fizer de todo o coração, o Senhor vai te perdoar, Ele vai te salvar, porque esse é o maior dom, é o maior milagre que você pode receber, o dom da salvação. Amém? Você não precisa pagar por isso, foi conquistado na cruz do Calvário. O preço foi muito alto, mas agora você pode receber pela graça, de forma gratuita. Amém? Então diga assim essas mesmas palavras que eu vou dizer aqui. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida nas Tuas mãos hoje. Me perdoe, Jesus, por cada pecado, por tudo que eu fiz de errado, por todas as vezes em que eu desagradei o Seu coração. Ó Jesus, me purifica com o Teu sangue. Eu não quero mais viver na prática do pecado. Eu não quero mais viver no medo. Eu decido hoje abrir o espaço do meu coração para que o Senhor possa morar e governar a minha vida daqui para frente. Jesus, salva a minha alma, salva o meu espírito. Me liberte, Jesus, de todo o pecado, de tudo aquilo que me afasta de Ti. E escreva o meu nome no livro da vida. Eu quero caminhar contigo não apenas esse ano, mas todos os dias da minha vida, até o dia em que eu me encontrarei com o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Oh, meu Deus, eu coloco diante de Ti, Senhor, a vida deste homem e desta mulher que oraram comigo agora. Senhor, completa a boa obra que o Senhor começou aqui hoje. Faça com que a vida dessa pessoa só caminhe para frente a partir de hoje, Pai. Restaura cada área das suas vidas. Senhor, derrama da Tua bênção, e eu peço agora que esta oração, esta mensagem, seja uma ferramenta de libertação. Que muitas pessoas sejam alcançadas, Pai, sejam transformadas e decidam caminhar nesse novo ano na Tua presença junto com a gente. É no nome de Jesus que eu oro e já te agradeço. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Oi, eu posso te perguntar uma coisa? Você já percebeu que muitas vezes as coisas não dão certo na sua vida e aí você se sente perdido, frustrado e acha que nunca será feliz de verdade? São tantos problemas que você enfrenta, problemas de relacionamento, problemas na família, falta de dinheiro e tantas outras coisas que acontecem que te deixam muito desanimado e isso enfraquece a sua fé. Sabe por que tudo isso está acontecendo? Tem uma coisa que eu tenho certeza que você está com dificuldade e é exatamente isso que está te impedindo de viver uma vida de paz, uma vida de harmonia e prosperidade. É que você não está praticando os princípios da palavra de Deus. Mas eu sei que você tenta, mas parece que algo não te deixa orar, tem algo que não deixa você entender a palavra e aí você se sente perdido e frustrado. Por isso eu quero te contar uma coisa. Milhares de pessoas já estão fazendo parte de um movimento que eu criei chamado Jornada da Fé. E elas estão conseguindo crescer espiritualmente, elas estão melhorando os seus relacionamentos e a sua vida tem sido muito mais feliz e abençoada. Eu já passei por tudo isso que você está vivendo hoje e eu sei o tamanho da sua dor. Eu também me sentia totalmente perdido, eu sabia que eu tinha que orar mais, eu tinha que ler a Bíblia, mas eu não conseguia. E aí eu me sentia totalmente frustrado. Até que depois de tanto lutar, eu descobri uma forma de crescer na caminhada com Deus. E depois que eu consegui fazer isso, a minha vida mudou da água para o vinho. A transformação foi tão grande que hoje eu consigo ajudar milhares e milhares de pessoas todos os dias. Por isso eu quero que você faça um compromisso, primeiramente com você mesmo e também com Deus, de que você vai seguir tudo que eu vou te falar aqui neste vídeo, tá bom? A primeira coisa que você precisa fazer, você precisa orar e ler a Bíblia da forma correta, para que ela entre no seu coração e traga a mudança que você tanto deseja e que mude também o seu comportamento. Eu sei que muitas vezes você não sabe como agir
porque o seu coração está muito triste, aflito, angustiado e perdido. Eu também sei que muitas vezes você fica frustrado porque você não tem forças para seguir em frente. Eu também vivi assim por muitos anos e eu sei exatamente o que é isso. Até que eu comecei a ver a palavra de Deus de uma forma simples e prática. E essa jornada fez a minha vida se transformar a tal ponto que hoje eu estou aqui ajudando milhares de pessoas a encontrarem paz, harmonia e direção. Irmãos, eu não poderia deixar isso somente para mim, eu não poderia reter este conhecimento e por isso eu escrevi 3 livros que são a base para você aprender essa forma simples e prática de buscar a Deus e ter resultados na sua vida. O primeiro livro é o Momento com Deus. Ele vai alimentar o seu espírito de tal forma que você vai sentir um desejo muito grande de buscar a Deus. Neste livro você vai entender a palavra de uma forma muito simples e isso vai fortalecer a sua fé. Nele você vai ler uma mensagem para cada dia do ano, lembrando que todas essas mensagens são divididas por temas para você ir direto naquela palavra que você está tanto precisando. E o segundo livro é o Vida de Oração. Este livro vai mudar os seus sentimentos, ele vai curar as suas emoções, ele vai dar direção para a sua vida. Você vai perceber que o seu dia a dia será muito mais leve, porque a oração, ela acalma o nosso coração, ela alivia a nossa alma. Amém? E nele também você encontrará uma oração para cada dia e todas elas também estão separadas por temas. Por exemplo, tem oração para ansiedade, oração para depressão, oração para angústia, sentimento de culpa, você que precisa tomar uma decisão hoje, enfim, todas essas orações vão te fortalecer muito na caminhada com Deus. E por fim, tem o livro Minutos de Paz. É o livro que vai mudar as suas atitudes e ele vai te guiar para que você nunca mais se sinta perdido, tá bom? O livro Minutos de Paz, ele vem com tarefas fáceis e rápidas para você colocar em prática no seu dia a dia. Afinal de contas, a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Amém? E como eu quero que todos vocês tenham acesso a esse alimento espiritual diário, eu estou disponibilizando esses 3 livros no formato digital para que você tenha acesso de onde você estiver, seja no seu celular ou no seu computador. E tudo isso, irmãos, por um valor totalmente acessível e você também estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do Evangelho. Então é só você acessar o site www.jornadadafé.com.br, que está aparecendo bem aqui na tela, ou então você vai clicar agora no link que está bem aqui abaixo do vídeo, na descrição, tá bom? É muito rápido, é seguro e você vai receber na mesma hora os meus 3 livros digitais no seu e-mail para você começar a sua transformação hoje mesmo, tá bom? Então clica no link que está bem aqui abaixo do vídeo e que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço.